revolução queijeira. É a nossa hipérbole. Também é, como no dicionário, mudança sensível de qualquer natureza, provocando mudanças profundas na sociedade. E nossa natureza é distribuir, cooperar, fazer pensar, com queijo, com terra, com gente. Muito boa noite, esse é mais um Revolução Queijeira e tenho convidado pessoas do mundo do queijo. O Falco é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito ativa, um dos revolucionários da brincadeira que a gente faz com Revolução. Então, Falco, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E o nosso tema de hoje é a cadeia do queijo artesanal. Vamos conversar que tem muita coisa pra gente falar. E antes de você se apresentar, eu vou só lembrar o dia que eu te conheci, que foi lá em 2015, você me corrige depois se eu estiver enganado, numa palestra lá no Paladar, eu e o Bruno Cabral juntos, e você estava na plateia, e aí você segue, né? Você levantou a mão e falou, tal, por favor, se apresente aí, Falco. Bom, gente, eu me chamo Falco Bonfadini, eu sou proprietário junto com a minha esposa da Galeria do Queijo, e a loja tem 25 anos. O dia que eu conheci o Fernando Oliveira, eu acho que já vou falar disso, já, Fernando? Pode ir, né? Tá bom. Então foi o seguinte, eu estava na loja, e isso já vai responder um pouco de como eu fui parar no queijo artesanal. E a minha loja, tendo 25 anos, sempre trabalhou com queijos industriais. Então, aqueles queijos que você sabe são commodities, mussarela, queijo fresco, queijo prato. A nossa loja começou bem pequenininha, era só eu e a minha esposa. E uma das coisas que a gente fazia era tinha um caderninho de papel, onde a gente anotava os produtos que as pessoas pediam e a gente não tinha, para a gente poder trazer na semana seguinte, que era uma coisa que estava tendo procura. Então, eu lembro que um dos produtos que aconteceu isso lá no inicinho foi o queijo prato PJ. A pessoa chegava, que a pessoa que estava dentro do hortifruti, que a loja é dentro de um hortifruti em São Paulo, a pessoa anterior vendia queijo prato PJ. Então chegava uma pessoa e falava, você tem queijo prato PJ? Eu falava, não. Vinha a segunda pessoa e falava, você tem queijo prato PJ? Não, mas eu tenho tiroleite que é muito bom. Mas você não tem PJ? Não. Eu ia lá no caderninho PJ. Passaram-se, sei lá, 15 anos, começou a chegar na loja um pessoal que perguntava, você tem queijo da canastra? Eu falava, não. Aí passava mais um tempo, vinha outro cara, você tem queijo da canastra? Eu, não. No terceiro eu falei, Márcia, tem um pessoal aqui vindo procurar o tal do queijo da canastra. Aí fui me informar sobre o queijo da canastra. Falei, cara, isso não pode, atualmente não pode ser comercializado em São Paulo. Mas eu descobri que tinha dois doidos que estavam vendendo queijo da canastra em São Paulo. Eram eles os pioneiros do comércio de queijo artesanal em São Paulo. Era Fernando Oliveira da Queijaria e Bruno Cabral do Mestre Queijeiro. E aí um dia eu liguei para a Serra da Canastra. Falei, eu tô precisando. Na verdade, primeiro eu liguei para o Cerro. Chegou um queijo lá que tinha nada a ver com nada, eu tentei vender o queijo, não deu certo. Aí um dia eu liguei para a Serra da Canastra, falei, eu estou precisando de queijo. E atendeu alguém e falou, tem um cara aqui que está interessado em falar com você e tal. Eu falei, era o Guilherme Ferreira, do Capim Canastra. E aí eu falei com o Guilherme, passou uma semana, ele chegou lá cheio de queijo naquela caminhonete amarela dele. Eu estava esperando chegar um senhorzinho, assim, do campo, chegou um cara todo tatuado, eu falei, pô, esse cara não sabe fazer queijo, não. Provei o queijo dele e falei, cara, ó, a gente é cheio de coisa na cabeça, né? Eu tinha feito a minha imagem do cara do campo, o senhorzinho, que chegou o cara, porra, parecia um roqueiro. Eu falei, cara, isso aí não é o produtor de queijo da canastra. E aí provei e falei, cara, o queijo do cara é bom, comecei a vender. E o pessoal do hortifruti veio doido, porque tem um proprietário, a gente tem as lojas lá, e ele chegou, e a gente tem uma pessoa que cuida da vigilância. Aí ele passou lá e viu aquele queijo e falou, pô, esse queijo não pode ser comercializado. Foi falar no dono do sacolão, o cara veio desesperado falar comigo, você vai fechar o sacolão? Vender esse queijo? Eu falei, porra, cara, não é assim e tal. Falei, preciso me informar melhor. E chegou para mim uma notificação de que ia ter Fernando Oliveira e Bruno Cabral juntos no evento do Paladar. Meu amigo, para mim era como ver Messi e Cristiano Ronaldo jogando junto. Aí fui lá eu. Cheguei lá e fiquei no fundo lá, eu já trabalhava com o Guilherme, já tinha algum tempinho. E aí eu cheguei e no fim da palestra eu fiz umas perguntas, tal. E no final da apresentação eu fiz uma pergunta para o Fernando, que essa história eu conto onde eu vou, que se eu vendo queijo artesanal, eu devo a essa apresentação. Se eu me aprofundei nesse negócio, eu devo a essa apresentação. E eu falei, Fernando, fiz uma pergunta lá. No final, na verdade, eu fui falar com o Fernando e com o Bruno. Eles estavam atendendo as pessoas. Eu falei, Fernando, o que eu vou fazer se chegar a polícia lá e me prender? Ele falou, o Fernando me deu essa resposta que eu não sei se ele se lembra, mas para mim marcou muito. Falou assim, Falco, eu tenho uma camisa que está escrito assim, estou sendo preso por defender o produtor artesanal brasileiro. Eu falei, tô com esses caras. Daquela hora para lá eu falei, tô junto, cara. Se é pra ir pra isso, nós estamos juntos. E foi assim que eu conheci o Fernando Oliveira. 2015 eu acho que sim, 2015. Eu acho que sim. Minha cabeça é ruim pra data, mas eu acho que foi um evento no Paladar, eu acho que foi 2015. E de lá pra cá
Eu não tenho a camiseta escrita, mas ela está gravada em mim, essa camiseta aí, que é mais ou menos a mesma forma de pensar. A gente sempre conversou muito, né? Eu sei as dificuldades que você passou nesse sentido, o Bruno também, eu também. A Maristela falou outro dia isso na live, né? Quem estava lá atrás acabou abrindo espaço para esses novos projetos que tem hoje. E, e aquilo que a gente passou foi duro, mas foi importante, né? As pancadas que a gente tomou no sentido de fiscalização, no sentido de educar, nos cursos da queijaria, por exemplo, a gente começou a receber muitos fiscais da vigilância, muita gente, vários projetos no Brasil, as pessoas começaram a entender queijo por a gente abrir essas portas, né, Falco? Então, eu acho que foi importante esse posicionamento lá atrás, que hoje é muito mais tranquilo porque existe uma cultura queijeira. 6 anos atrás, essa cultura não existia. Você falou de mim, do Bruno, depois veio você e começou vários outros. E tem muita gente que fala, pô, você é o primeiro a vender queijo artesanal. É lógico que eu não sou. Você acabou de falar que sua loja tem 25 anos, né? O que aconteceu foi que a gente começou esse movimento de abrir espaço para esses produtores. Então, eu abri alguns, o Bruno outro, você outros, e aí começou a vir muita gente, vários estão aqui na live, né, que é muito do que a gente vai falar hoje. Dando sequência aqui no nosso roteiro, eu queria que você, Falco, falasse um pouco do Falco. Quem que é o Falco? Cara, é difícil, né? Mas é assim, Falco, cara, é um cara sonhador, trabalhador, filho de Zilmar e Conceição, então é uma pessoa, marido da Márcia, que é a melhor mulher do mundo, me desculpe as outras, que é minha sócia, minha esposa, e pai de dois filhos maravilhosos. Então, sou uma pessoa, um trabalhador, que acredito no que eu estou fazendo, faço as coisas. Sou um privilegiado, assim como você, tenho certeza. Trabalho com o que amo, eu tenho sorte disso, mas nem sempre trabalhei com o que eu amo. Quando eu vendi queijo, durante esses 15 anos todos, antes de entrar para, sei lá, quantos anos, de entrar para o queijo artesanal, eu vendia queijo como quem podia estar vendendo travesseiro. Para mim era uma forma de ganhar dinheiro só. Era um negócio que eu geria com o maior zelo, com o maior carinho, maior dedicação. Eu não era apaixonado pelo que... eu amo vender queijo. Nunca foi isso. Essa paixão só entrou para mim depois que eu comecei a trabalhar com queijo artesanal brasileiro. Você está certo, um pouco antes da Galeria do Queijo, do Falco entrar nisso, foi mais difícil para vocês. Eu ainda peguei uma parte difícil de receber fiscal, outras coisas, mas vocês passaram por momentos mais complicados e que permite hoje sair um pouco do assunto do que é o Falco. Mas o Falco é isso. O Falco é um cara que... Eu acredito no que eu faço. Enquanto eu acreditar, eu vou fazer. E sou apaixonado pelo que faço. Sobre a Galeria do Queijo, assim, a maioria das pessoas aqui te conhece, mas para quem não conhece, o que é a Galeria do Queijo, onde ela fica, qual que é a missão da Galeria do Queijo? A Galeria do Queijo é uma loja que fica dentro do Hortifruti Imigrantes, em São Paulo. Ela existe há 25 anos, fundada por mim e pela minha esposa, onde a gente começou lá pequenininho, onde a gente bateu os pregos nas primeiras madeiras para fazer os móveis. A gente não é de família humilde, que não tinha dinheiro para nada, não é essa mentira que eu quero contar aqui, mas quero contar que foi num momento meio complicado da nossa vida mesmo, e a gente precisou ralar bastante, pegar cheque emprestado, carregar queijo no ônibus, e hoje a Galeria do Queijo tem 17 funcionários, mas eu e a Márcia. Com relação à missão, cara, sabe que embora todo o manual de administração mande ter isso claro, eu nunca tive, eu vou até repensar isso, mas eu tenho um pouquinho de preconceito, porque, cara, se entrar no Banco do Brasil, ficar 1h30 na fila, ninguém olhar para você. Disse Banco do Brasil, podia ter dito qualquer outro banco, porque tudo igual. Você lê a missão deles, é a coisa mais linda do mundo, mas ali na prática, então eu tenho um pouco de medo disso, mas talvez eu tenha que rever. Mas a missão na verdade, se a gente for falar de planejamento estratégico, de missão e tudo mais, obviamente a gente pode ser formal, mas eu acredito aqui, informalmente, assim, no que eu estou acostumado a ver seu trabalho, eu acompanho de perto. Para quem não sabe, né, eu faço vários cursos nessa área de negócio e já fui com vários grupos na sua loja, você sempre nos recebeu, então eu pude acompanhar de perto, assim, já batemos papo lá, tomamos café, não só lá, em vários lugares também, mas basicamente você faz o que muitos de nós fazemos, que é abrir espaço, né? Você está abrindo sempre espaço para o novo. Você está sempre colocando o produtor no centro dessa história, que é o que a gente vai conversar daqui em diante. Então, mais importante que isso, acho que mais nada com relação ao queijo artesanal, porque a gente está num centro, né, que se a gente abre esse espaço, muita coisa vem junto com essa abertura. Sim, eu acho que, Fernando, você me permite uma diferença, uma questão diferente que eu vejo da queijaria para a Galeria do Queijo. Primeiro é a origem, eu comecei com queijo industrial. Então, o meu trabalho com o queijo artesanal foi um trabalho de vender para o cliente o que ele não queria comprar. O cara chegava lá para pedir mussarela,
e eu esperava ele fazer o pedido dele, depois falava, você conhece queijinho da Canais? Não, prova isso aqui. Aí o cara provava. Então, acho que se eu fosse pensar em missão, ela seria talvez um pouco de espalhar essa cultura queijeira para o pessoal que está acostumado a comer o queijo mussarela. Que eu não vou falar, gente, para de comer queijo mussarela, não é isso, mas eu vou falar, cara, que tal se uma vez por semana, 2 vezes por semana, você incluísse um pequeno produtor no seu cardápio? Garanto que vai fazer bem para a sua saúde, vai fazer bem para a economia do Brasil, vai fazer bem para tantas coisas, para o seu paladar, vai desenvolver seu paladar. Então, acho que a missão seria mais ou menos essa. E nesse sentido, você começou a viajar, começou a conhecer os produtores, e quando eu falo em abertura, você não cansou de trazer gente para o seu espaço e fazer feira, e fazer o contato do produtor, da mesma forma que a gente faz na queijaria na rua. Várias vezes que eu fui lá, você estava com 3, 4 produtores. Então, nesse sentido, você foi lançando gente também, e com esse perfil, né, de trazer as pessoas que comiam industrializado para esse novo mundo. Então, a cultura queijeira que a gente fala é isso, cada um com o seu perfil, trazendo as pessoas. Muita gente, às vezes, critica, né, de uma forma ou de outra, obviamente que a gente não é unanimidade, o seu trabalho, o meu, e eu sempre falo a mesma coisa, gente, tem que parar com esse negócio de tipo, ai, isso é certo, quanto mais as pessoas falarem de queijo, é melhor para todo mundo. Se as pessoas aprenderem a comer queijo, né, depois elas vão começar a se reeducar. O mercado do vinho tem muito isso. Tem primeiro o vinho de entrada e depois você vai aprofundando. E eu tenho certeza que você, como eu lá na queijaria, você percebeu essa evolução de pessoas que não sabiam nem o que era e hoje vão lá chamar o produtor pelo nome, já tem o seu perfil de consumo, né? Então isso é educação. Com certeza. E você citou aí a queijaria na rua, Fernando, para você ver como que a gente passa por estágios mesmo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar no Prêmio Queijo Brasil, o Bruno Cabral estava fazendo junto com o Slow Food, a Elizabeth Schuber, nossa querida amiga da Queijo com Sotaque de Santa Catarina, ela tinha um evento, ela fez um evento na loja e ficou aqui em casa e daqui ela foi para o Prêmio Queijo Brasil. Veja como que é, eu fiquei com vergonha de ir ao evento, porque eu não queria chegar no evento e o Bruno, que eu não conhecia, ficar achando, poxa, o cara veio aqui no meu evento, olha como que eram as coisas. Na queijaria na rua, eu era doido para ir. Eu não fui na primeira com receio de falar, pô, vou chegar lá, o Fernando vai achar que tô querendo ver os... Até a gente chegar ao ponto que a gente se conhece e confia que a gente está todo mundo fazendo a mesma coisa, de formas diferentes. Eu fui à queijaria na rua, achei, cara, incrível, fiquei fascinado com tanto de gente que você conseguia mobilizar e consegue mobilizar nessa data. E é isso, cara, são projetos diferentes que convergem, na verdade, para o mesmo lugar, que tem a mesma finalidade. Sem dúvida. Bom, eu tenho acostumado a fazer uma pergunta para todo mundo aqui nas lives, até porque a gente tem essa dificuldade, a gente é do queijo artesanal, né? E aí cada um pensa de uma maneira diferente e tudo mais. Eu pergunto para você, assim, o que é o queijo artesanal para o Falco? Qual a sua definição de queijo artesanal? Queijo artesanal, para mim, ele é o queijo feito à mão. A gente não tem uma definição específica ainda como governo, uma norma certa de governo, tem um monte de variações, mas para mim é o queijo feito à mão, ele pode ser pasteurizado ou cru, e para o prêmio a gente tem algumas definições, do queijo da fazenda, que é feito só com leite, ou então ele pode recolher leite de uma certa determinada distância, se for estrada de terra, se for estrada... Mas é basicamente isso, é um queijo feito em pequenas proporções, então não adianta o cara sair comprando um monte de fazenda na canastra e dizer que ele faz artesanal, se ele tem uma enorme quantidade de... E além disso, indo mais para o campo não da definição do que é queijo artesanal, para mim o queijo artesanal, cara, é uma solução para tantas famílias nesse país. O queijo artesanal, 98% dos municípios brasileiros produzem leite. E não existe nada que agregue mais valor ao leite do que fazer queijo. Então, o queijo artesanal, para mim, é uma coisa tão... A gente que trabalha com isso é até chato, mas é tão óbvio que é uma grande virada para a população, uma fonte de renda, uma fonte de emprego no campo. E para mim, o queijo artesanal é uma fonte de oportunidade ainda a ser explorada no Brasil. Tem muito para crescer e o governo precisa entender isso. E é isso, né? A gente pode acrescentar tudo isso, essa questão do desenvolvimento, do bem-estar social, da comunidade. O que aconteceu na canastra, cara, é uma coisa que todo mundo que olha para isso no mundo inteiro e vê o que era a canastra 10, 15 anos atrás, o que virou, as outras regiões do Brasil se apoiando nisso e cada um
desenvolvendo da sua maneira, com a sua identidade, né? Então tem muito espaço, foi o que você falou, concordo muito com você. Aproveitando, vamos entrar nisso, vamos entrar mais no nosso tema aqui da cadeia do queijo artesanal. Queria que você falasse um pouco assim sobre os desafios e oportunidades. Tenho certeza que tem muita gente aqui que vê meu trabalho, vê o seu, está entrando, entrou nos últimos anos como produtor ou como lojista, empório, assim por diante. Tem a gente como referência, gosta de algumas coisas, outras não. Então, queria que você passasse a sua visão dessa questão da cadeia, desafios e oportunidades. Fernando, falando assim sobre o ponto de vista do comerciante, eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, cara, eu estou escrevendo um livro desmotivacional. Mas é engraçado porque assim, ele já está atrasado. Uma vez, é bom atrasar porque vai sempre tendo história nova para acrescentar. Ele é um livro desmotivacional porque... Mas no final não, né? Já estraguei o final. Mas é assim, eu quero que as pessoas venham para... A gente precisa de mais lojas. Enquanto a gente não tiver um mercado consumidor estabelecido, a gente não vai ter uma cadeia. A gente não vai ter produtor. Não adianta e não interessa nem para mim nem para você a gente ter 3 lojas de queijo artesanal em São Paulo, porque aí a gente vai ter pontos comerciais estabelecidos. E isso não gera, como que eu vou dizer, lastro para o que a gente quer. Que se a gente quer uma revolução, a gente quer que muitas pessoas participem dela. E eu e você e mais 2, 3 lojas não vamos dar conta de vender todos esses produtores aqui em São Paulo. E São Paulo é um mercado grande. Mas, por outro lado, eu tenho essa preocupação de falar com as pessoas que estão chegando agora e ver o Fernando na televisão, o Fernando fazendo... Eu tenho uma preocupação que as pessoas achem que é um trabalho glamuroso, que é só você chegar e apoiar o produtor, que é muito bonito, todo mundo acha isso uma coisa louvável, mas a pessoa acha que não tem a parte dura, sabe? De carregar o piano, de trabalhar de domingo a domingo, de abrir todos os dias da semana, de ir para o meio do mato, de limpar queijo, de carregar caixa. Então, o meu desmotivacional é isso. Fala, cara, você... Tá bom, você quer entrar para o mercado? Nós estamos precisando de gente, mas saiba que você vai ter que trabalhar nos fins de semana. Eu recebi um senhor, Fernando, que ele estava querendo abrir uma loja em Porto Feliz. Cidade da Rima, do Ricardo. Isso mesmo. Aí ele falou assim, eu estou abrindo uma loja que eu me aposentei, eu estou querendo descansar. Eu falei, opa, como? Você está querendo abrir uma loja de queijo para descansar? Eu falei, não faça isso. Não faça isso, que o senhor vai ter tudo, menos descanso. E então eu tenho preocupação. Saiba que você vai ter trabalho para entender os impostos para pagar o governo. Saiba que você pode ter fiscal, que um fiscal pode chegar num mau momento na sua vida. E não porque você deixou de fazer as coisas certas, mas porque é até difícil saber o que é certo. Eu recebi uma fiscalização do ICMS que ficou 6 meses na minha loja, faz 3 anos. Esse é tema para uma outra história. Então, e graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo. Então eu falo para as pessoas, emita a nota fiscal, compre com nota fiscal, pague com nota fiscal, pague o imposto, que eu garanto que vai ser um sossego na sua vida isso. E então saiba que você vai ter um governo, vai ter um monte de... Você vai dar 2 passos para frente e 1 para trás. Quando você acha que saiu o selo arte, que tudo ficou legal, volta tudo para trás. E você desanima. E você precisa se apoiar num outro amigo que está mais animado que você. Saiba que você vai ter dificuldade com alguns produtores, que você vai ter que pegar alguns produtores e falar, não é assim, o boleto a gente precisa que seja feito assim, que você vai precisar ajudar. Então, dá trabalho. Não é igual... Eu tenho um receio que as pessoas venham pro nosso ramo da mesma forma que se foi muito para gastronomia, com uma coisa assim, com um certo... E o nosso ainda tem um complicador, que além de ter o glamour, ainda tem uma coisa de bucólica, de... porque Sim. A gente, sabe... Então eu falo assim, venha como quem vem para um negócio, venha com paixão, mas sabe que é um negócio como outro, você vai ter que trabalhar, vai ser duro, não vai ser só alegria, não vai ser televisão, não é bem assim, não é, sabe? Essa é uma preocupação que eu tenho, mas nós precisamos. E algumas pessoas falaram aqui, o Thiago, né, do Clube do Queijo do Rio falou, acha que vai ficar rico e tudo mais. É um bom negócio, obviamente, mas assim, é exatamente o que você falou. Eu costumo dizer, com todo o respeito, né, que quando a gente trabalha com queijo artesanal, não é igual vender camiseta, né? Que a camiseta você vai lá, você pede lá, eu quero uma grade de tantas P, tantas N, tantas G, branco, preto, amarelo, você coloca na prateleira e, óbvio, é um negócio como qualquer outro, você sai vendendo assim por diante. Queijo é o tempo inteiro essa problemática toda, é relacionamento com o produtor. Você deve ter cansado de emitir nota fiscal para produtor que não emitia nota e que também não tinha interesse em emitir, e você tinha que legalizar esse queijo.
As fiscalizações todas, quer dizer, isso já melhorou, mas ainda tem. Essa questão toda da educação. Então, alguns escreveram aí, pô, mas como é que faz queijo sem degustação? É degustação e calcular isso de quanto que entra no seu investimento. É muito detalhe mesmo. Mas, de qualquer maneira, a mensagem que você deixou, quer dizer, quanto mais gente, melhor. É isso que as pessoas precisam começar a entender. Né? Eu acredito que a gente começou um mercado lá atrás, que agora está entrando bastante gente, mas é o momento também da gente olhar e tomar cuidado para não glamorizar, para não transformar o artesanal, como eu tenho falado aí, muitas pessoas também falam, no novo gourmet, né? Para tomar cuidado quando as pessoas falam, olha, o queijinho artesanal das vacas felizes, e todo esse bucolismo que você falou, tem que falar isso aí com propriedade, conhecendo o produtor, conhecendo toda a realidade, né? Porque a gente está educando o consumidor o tempo inteiro, então é nossa responsabilidade não fazer com que as pessoas comecem a vender queijo pelo Mercado Livre sem saber se aquilo é queijo, camiseta ou peça de carro. Perfeito, perfeito. Eu acho que você tocou agora em dois temas importantes. Primeiro, da educação, que a gente está numa fase que a gente precisa dizer que é assim, esses dias eu vendi um queijo tipo brie, era um queijo de mofo branco, e a pessoa levou e chegou lá, o Falco, tem um cliente no telefone que levou o queijo está estragado. Pô, o queijo está estragado, fui ver o que era. Era um brie que estava mais forte. Então, a gente precisa, as pessoas não estão acostumadas a queijos mais fortes, estão se acostumando. A gente precisa fazer esse trabalho, essa educação. E o vendedor do Mercado Livre, a gente precisa saber separar quem quer trabalhar do jeito correto e quem está... Cara, a gente está vivendo um momento difícil, tem muita gente que pegou queijo para vender como uma âncora de salvação e não sei se isso vai dar certo ou não desejo que dê errado, mas eu sei que se a pessoa vai tentar mandar um queijo... Desculpa te cortar, Falco, mas essa pessoa que está vindo por esse canal, não é preconceito nenhum, eu não tenho, você não tem, mas que essa pessoa entenda que para ela entrar, a gente, de repente, pode ser um momento, né, um desespero e assim por diante, mas depois vai ter que se aprofundar, tem que olhar, né, que existe toda uma questão social por trás disso, que depois vem o negócio, que a gente está formando uma cadeia, como vários falaram aí. O papo de hoje é cadeia, mas é uma cadeia de informação, tem que ter isso claro, né? Sim, sem dúvida, é isso mesmo. E o que eu vejo é que, assim, falando um pouco sobre cadeia, eu não vejo... Eu sou um otimista, Fernando. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu procuro ser otimista e desanimo, claro. Esses dias agora aqui passei por um período de desânimo bem sério com tudo que a gente está passando, não só na cadeia, no país, mas também na cadeia. Tive algumas decepções, mas faz parte. Mas eu continuo sendo um otimista. Mas eu só acredito na viabilidade do queijo artesanal brasileiro se a gente trabalhar junto. Eu não acredito que haja outro caminho. Porque, assim, os mercados são organizados. A indústria do queijo é organizada. Do queijo industrial, quero dizer, né? Então, a gente passou lá atrás por um período, eu não sei se... Eu vou tentar falar rapidinho. Lá atrás teve um período que a gente viveu que nossos pais saíam correndo para comprar porque a inflação era alta, então o cara tinha que comprar tudo para o mês inteiro. Então o que se formou? Aqueles grandes hipermercados. Sim. Então, aí passou um tempo, a gente já tinha uma inflação mais ou menos controlada, e aí a gente começou a poder comprar aos poucos. Aí começaram a surgir os mercados de bairro, as lojas igual a minha, a sua. O que os grandes fizeram? Que tinham hipermercados? Começaram a vir para os bairros também. Então eles têm essa inteligência de mercado. Então os grandes fornecedores forneceram para esses caras, agora fornece também para... Então a gente precisa entender que agora esses grandes mercados estão concorrendo com a gente com pequenos mercados também. E que se a gente não se organizar, o produtor, a logística, que é um dos maiores problemas do Brasil, e os comerciantes, para a gente ter como competir com essas grandes redes, que agora viraram também pequenos negócios, a gente não tem como vencer. Se a gente não fizer uma tabela junto, e só para dar um exemplo, a gente passou no momento da pandemia agora, na primeira onda,
a gente fez um grupo para se reunir e começou com a ajuda, com a mediação do Daniel Strong, a gente fez um grupo onde a gente começou a testar diversas opções, que estava todo mundo perdido, ninguém sabia o que fazer. Então a gente naquele grupo, a gente fez assim, cara, todo mundo dava uma ideia e cada um ia testar uma ideia. Então, eu vou fazer um site, o cara gastou 20 mil reais para fazer um site, outro, não, vou testar o WhatsApp. E aí depois a gente voltava e compartilhava. Então a gente descobriu que trabalhar pelo WhatsApp era muito mais vantajoso do que gastar os 20 mil reais no site, que não deu resultado nenhum. Isso ali era todo mundo concorrente, cara. Todo mundo tem uma loja uma do lado da outra. Então, mesmo como concorrentes, a gente precisa cooperar. E a mesma coisa a gente fez. Acabei de sair de uma reunião com um grupo de logística, que a gente também está tentando trabalhar nisso, que era assim, eu ligo lá pro Ivair e falo, Ivair, preciso de queijo. Aí o William do Empório Armazém do Mineiro liga e fala, ô Guilherme, eu preciso de queijo. Aí vem num dia pro William, no outro dia pro outro. Pô, por que a gente não junta todo mundo, faz um pedido? Aí na quarta-feira o Magno passa lá e traz queijo para todo mundo. Mesmo entre eles lá, eles são concorrentes também, mas se a cadeia se organiza e pode atender todo mundo junto, entregar no mesmo dia, no mesmo ponto, para vir tudo junto para São Paulo, a gente vai baratear isso. E uma preocupação que eu tenho, eu lembro muito de você falando no segundo Prêmio Queijo Brasil, que foi o primeiro que eu ajudei a organizar, na sua palestra, foi interessantíssima. Você falou sobre a sua preocupação com a supervalorização do queijo artesanal, que era uma questão assim, gente, a gente precisa atender gente de diversas camadas. Não adianta a gente achar que a gente vai fazer só vender queijo a 120 reais, eu lembro mais ou menos do que você falou, foi mais ou menos uma coisa desse sentido, e é o que eu falo também. Eu fui agora não, né? Quando podia ir, fui em Monte Carmelo fazer uma palestra lá, e Minas Gerais, e aí eu falei, gente, se a gente precisa valorizar o queijo artesanal brasileiro, e vai ter sempre público para tudo, o público que consegue comprar um queijo de 200 reais, 180 reais o quilo, vai ter, mas a gente também se a gente quer trabalhar como cadeia e fazer uma transformação social, a gente não pode ter só esse público, que é o público AA. Sem dúvida. Eu fiz uma experiência com a queijaria na Quebrada, no bairro do Grajaú, né, em 2018. A gente abriu uma queijaria na periferia. A gente tem o projeto do Filhos do Queijo, que a gente forma todos os jovens, inclusive você falou com o Igor hoje. E a gente conseguiu os queijos que tinham na Vila Madalena por 200, 250 reais o quilo, um trabalho conjunto com vários produtores, alguns estão aí na live, a vender queijo lá 28 reais o quilo, que a nossa pergunta era essa. Quer dizer, a pessoa que não tem essa condição de gastar 200, ela compraria o queijo? O projeto foi uma loucura, vendeu tudo, até saiu no Globo Repórter, então as pessoas querem ter esse acesso. Então eu acredito que seja o nosso papel criar isso com o tempo. Eu acredito que eu inclusive, fui um dos responsáveis, a gente já conversou sobre isso também, por jogar o preço lá para cima. Quando eu comecei em 2007, o queijo do Zé Mário era R$ 6,50. Né? Como que um produtor vive? Hoje eu estava numa live anterior com o Túlio, ele falando exatamente isso. Não tem como viver. Então você vai para o leite, ou vai fazer alguma outra coisa, vai trabalhar na construção civil, assim por diante. Então hoje, quando o Zé Mário vende na varanda lá dele por R$ 90 reais o quilo, eu acho que é muito importante. A gente conseguiu, e eu fui um dos responsáveis e tomei pancada pra caramba por ter jogado o valor lá para cima. Tem muito produtor que está aqui na live que vinha vender queijo para mim e fala, meu queijo é 20 reais o quilo. Eu falo, não vai vender por 20 reais. Vamos colocar 40, 50 já, porque o seu queijo já tem esse nicho de mercado e aí tem a margem que a gente vai colocar e tudo mais. Então, fui responsável por isso. Da mesma maneira que eu fui responsável por isso, eu acredito que eu, você e vários outros somos responsáveis agora por baixar. Porque esses produtores que estão aqui assistindo a gente, vão assistir depois, não vão perder com isso. Mas quem está chegando, como a gente está numa outra fase de mercado, vão conseguir atender essa base maior da pirâmide. Então, eu acredito que isso seja uma maturação de mercado. E a questão das redes, a mesma coisa. Você sabe, vários aí sabem que eu fui consultor de uma grande rede, né? E óbvio que eles estão se organizando para essa questão de oferecer o queijo. O que eu penso sobre isso, aproveitando aqui o espaço? Você pega um projeto como o Pardinho, né? Eu conheci a Vanessa lá em 2014, fez o nosso primeiro curso, e foi para Canastra, e viajou e tudo mais. Aí lançou o queijo Pardinho lá na queijaria. Todo mundo sabe o que é Pardinho artesanal hoje. Todo mundo sabe a maravilha que é. Todo mundo sabe o que significa o projeto deles para o Brasil e até internacionalmente. Olha que um projeto desse, que começa embrionário, traz mestre queijeiro francês, movimenta toda uma cadeia, e depois um queijo como esse consegue fazer todo o caminho para chegar numa grande rede, acredito eu, que ele puxe, né, toda uma cadeia para quem quiser seguir para esse caminho.
Quem quiser ser um pequeno produtor artesanal é uma coisa, quem quiser ser um médio produtor artesanal é um grande. Eu não tenho preconceito contra um projeto que, mesmo sendo artesanal, consegue fazer uma produção grande. É a minha forma de ver. Então, trazendo um pouco atrás o que você falou há 10 minutos atrás, o que a gente precisa é o quê? Diversidade. O que a gente precisa é cada um se posicionar, sou pequeno, sou médio, sou grande, a minha loja é isso, aquilo e tudo mais, a gente educar, trazer cada vez mais cultura queijeira e, por último, aquilo que você falou, eu acredito que a palavra-chave do momento é apaziguar, né? Você já fez um monte de barbaridade, eu fiz um monte de barbaridade, né? Todo mundo que trabalha com queijo fez, porque era um mercado novo, a gente não sabe se vai para cá, se vai para lá. Você teve problema com o produtor, eu tive, o produtor teve problema comigo, com você e com todo mundo. Tá na hora agora da gente realmente fazer o que você falou, se organizar. A própria Comer Queijo que vocês tocam, que eu lá atrás tentei me envolver, depois eu percebi que não era o momento ainda. Os grupos de WhatsApp que você participa com muito estômago, que eu sei, que eu já participei lá atrás. E é muito difícil, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então tá na hora da gente baixar um pouco a bola, essa é a minha visão. Fernando, cara, é exatamente isso. Assim, eu acho que a gente vai, inevitavelmente, o pequeno produtor que conseguir mudar de espaço, de degrau, em primeiro lugar, não é pecado. O cara conseguir. Então, eu não faço parte dos puristas que não quero que o cara cresça. Não, se ele cresceu e agora ele consegue atender 4 lojas do Pão de Açúcar, meu amigo, vai. E mais do que isso. Dele, né? E mais ainda, é o projeto dele, não está enganando ninguém. Exatamente. E mais do que isso, eu não temo que as lojas pequenas vão sofrer com isso, porque sempre vai ter o produtor para a gente trabalhar. Se aquele produtor deu aquele passo, ótimo, ele abriu espaço na minha prateleira para eu trazer mais um. Cara, vai, seja feliz, tenha sucesso. Cuidado com as negociações, que as grandes redes têm algumas questões complicadas na hora de negociar. Eles precisam entender que estão negociando com pequenos, mas isso tudo faz parte do aprendizado. E então, vai ter mercado para eles, vai ter mercado para os pequenos consumidores. E quando o cara chegar lá no Pão de Açúcar e provar um queijo da Canastra ou um queijo do Cerrado, que tem produtores que têm mais capacidade produtiva, vamos dizer que o cara entra lá e provou um Eudes Braga, que é um queijo, o cara tem uma quantidade, é um queijo excelente, excepcional, com uma qualidade de leite incrível, e tem quantidade de volume, que ainda não fornece, eu acredito, mas forneceu lá. O cara vai lá, prova aquele queijo e fala, pô, esse é um queijo artesanal interessante. Ele vai comprar no Carrefour, não comprou na minha loja, mas aquele consumidor vai saber, pô, talvez ele desperte por procurar uma loja especializada em queijo artesanal. Ele conheceu lá no Carrefour, olha que bom para mim. Uma hora ele chega e fala, pô, mas será que tem um pouco mais maturado? Não, a gente não tem mais onde. Ele entra na internet e fala, pô, mas tem um cara aqui perto de mim que tem, vou lá visitar esse cara. Entendeu? E sobre... Você falou sobre momento. Fernando, é assim, cara, a gente faz o melhor que a gente consegue no momento. E lá, quando você começou e que valorizou aqueles queijos e conseguiu mercado para eles, conseguiu influenciadores, gente que é formadora de opinião para provar aquele queijo e com um preço alto. Cara, isso foi fundamental para a existência do que a gente tem hoje. Que a gente hoje consegue ter queijos para atender vários públicos. Sobre a Comer Queijo, eu quero lembrar aqui que o Bruno Cabral, outro dia aqui, cara, eu tenho muitos amigos, alguns eu amo. Eu amo o Bruno Cabral, cara. A gente pensa bastante coisa igual e lá em 2015, sei lá. Vou fazer uma com ele um dia desses, já o convido, porque o Bruno Cabral já jogou muito bola comigo, já tomou muito gol meu. Um dia desses eu cara, ele. Fernando, eu jogo bola, hein, Fernando? Eu jogo bem, cara. Se quiser, a gente já conversou. Isso, um dia a gente joga. Então, cara, sabe o que eu tô... Ele estava numa live com o Eduardo Girão, jornalista Eduardo Tristão Girão, e ele lembrou uma coisa que eu não lembrava. Você sabe quem foi que fundou o grupo de comerciantes que virou a Comer Queijo? Foi você. Eu? Foi, você montou o WhatsApp de comerciantes de queijo, começou a colocar comerciantes dentro do grupo de WhatsApp, e aí aquele grupo de WhatsApp começou a entrar outros comerciantes, e aí um dia você saiu, um dia te deu uma doideira lá que eu Fernando, eu acho você um cara, como que eu vou dizer, um visionário, de verdade. Até meio chato, que às vezes eu penso, outro dia eu lembro, para dar um exemplo, outro dia eu tava, o que foi? Um dia eu tava olhando uns sites e eu olhei e falei, cara, olha aí, kit de queijo, cara, para o cara fazer queijo em casa. Pensa que coisa legal de eu ter na galeria do queijo, porque eu vou estar levando queijo para dentro da vida do cara.
Ele vai pegar o leite, ele vai fazer, Márcia, eu tô pensando em vender uns kits de queijo. Passa um tempo, alguém fala, pô, a queijaria tá vendendo kit de queijo. Eu falo, filha da mãe desse Fernando, tá sempre na frente. É verdade. Eu acho que você é um cara sempre com a Mas eu realmente não lembro desse momento aí do grupo, assim. Eu realmente, eu me cansei do WhatsApp e saí de todos os grupos. Foi isso, né? Era isso que eu ia falar. Eu não lembrava de ter sido o embrião dessa história. Então, você montou o grupo, o Bruno que lembrou também não lembrava, e aí você visionariamente também saiu de todos os grupos, como depois eu tive muitas vezes vontade de fazer e ainda tenho, porque acaba que consome muito das... Não é que não sejam bons, pelo contrário, mas acaba que tira muito foco. Alguns momentos são desgastantes, outros são bons. E... A Carol falando aqui da Bela Fazenda. A Carol começou... Por que eu não vejo a Carol, cara? Eu não vejo as mensagens. Começou comprando um kit desse de fazer queijo em casa, teve aula com o Pedro Paulo de Búfala e virou essa sumidade que a Carol tem hoje. Olha aí. É isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. E aí Aí você saiu do grupo. E você saiu do grupo e a gente continuou ali no grupo. Aí um dia a gente marcou de se encontrar numa choperia. E aí a gente foi para lá e começou a falar, gente, será que a gente não faz uma união, alguma coisa para fazer alguma coisa? E a gente fundou a Comer Queijo ali, graças a um grupo de WhatsApp que tinha sido formado. Legal. Legal. Você vê como, na verdade, às vezes tem coisas que a gente vai cooperando sem perceber. E foi exatamente. A questão do momento que você falou. O momento a gente faz o que dá para fazer. Tudo muito novo, então a questão da cooperação ela tem que estar implícita no nosso trabalho, por mais que algumas vezes a gente acaba sendo muito competitivo, né? Sim, Fernando, é aquilo, cara, assim, eu acredito muito nisso. Às vezes a gente joga uma semente e a gente nem lembra que jogou aquela semente, cara, e ela vai brotar no coração de alguém, em algum lugar, aquilo vai dar resultado. A Comer Queijo, hoje eu acredito que, assim, para falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é uma coisa que... A Comer Queijo é uma associação de comerciantes de queijo artesanal brasileiro, cuja uma das principais atividades é organizar o Prêmio Queijo Brasil, que é uma coisa que eu sei que há divergências, Fernando, que você não curte muito a ideia de premiação, porque acredita que estimula... Isso. Isso. Então, cara, isso é a beleza da diversidade de projetos. Perfeito. Você consegue fazer o seu projeto. Até um dia eu estava visitando uma feira, na época que podia ter feira, no Museu da Imigração. E estava lá o Christoph, e tinha também um casal, que eu não sei quem são eles, hoje eu não lembro, que eles tinham um queijo lindo, com umas folhas do lado de fora. Porra, e aí eles cortaram um pedaço do queijo, eu provei, eu falei, cara, que coisa incrível, eu gostei muito. Eu falei para eles, por que vocês não inscrevem no Queijo Prêmio Brasil? E eles falaram assim, porque a gente não acredita em concurso. Pô, eu fiquei falei, caramba, tá bom. Eles estavam vendendo o queijo deles lá a R$140, sei lá, não era muito barato o quilo. Eu falei, pô, mas... Aí eu vim para casa pensando, eu falei, pô, tá certo. O projeto deles não precisa do prêmio. Eles estão conseguindo tocar, vender as coisas deles. Exatamente, Entendi. A preocupação é que, assim, o que aconteceu? Ali eu entendi, eu falei, cara, até aquele momento aquilo me atingiu. Eu falei, pô, eu me esforço tanto para fazer o prêmio, por que ela se ofende de eu falar do prêmio? E a ideia é o seguinte, é que para ela não funciona. Mas para um monte de outras pessoas, o Prêmio Queijo Brasil é uma forma de aparecer e de receber um feedback. A principal ideia do prêmio é essa, é dar notoriedade ao produtor, dar um feedback, é um dos poucos prêmios do mundo que o produtor recebe a ficha de avaliação dele de volta. E é uma coisa, cara, que eu às vezes estou andando em alguma feira, outro dia, lá na serraria, e eu estava andando lá, veio um cara, o cara me abraçou, falou, cara, eu sou muito grato pelo Prêmio Queijo Brasil, não sei o que, eu nem sei se ele tinha ganho medalha, sei que ele foi lá e assistiu as palestras e ficou emocionado e resolveu fazer aquilo. Cara, isso é assim, é o jeito que eu encontrei de apoiar isso. Pode não ser E a gente, assim, a competitividade que a gente estimula não é assim, cara, eu quero ganhar, quero que você morra, não. Pelo contrário, a competitividade é, em primeiro lugar, um queijo concorre com ele mesmo. Ele não concorre com os outros queijos. É como uma classificação de hotel. Ele vai receber uma nota pelo que ele é. Depois, por causa da ideia de dar um evento mais para a mídia, a gente resolveu fazer o melhor do concurso. Primeiro a gente fez melhor por categoria, e aí aquilo é mais para ser um show, para ter um momento de interação, mas assim, o Prêmio Queijo Brasil escolhe o melhor queijo do Brasil? Lógico que não. Ele escolhe o melhor queijo que foi inscrito. E assim, aí a gente vê resultados. Por exemplo, o queijo de Marajó, da Fazenda São Vito, ganhou o Prêmio Queijo Brasil.
Teve uma edição, cara, que foi emocionante, o povo chorava de se acabar, os jurados, quando souberam que ele tinha vencido o melhor do concurso, o queijo da Cecília. Passou um ano, tal, o queijo estava ilhado lá, você sabe como que é, a deparar, não autorizava, aí a deparar começou a autorizar, eles conseguiram mandar para fora. Cara, um dia a Cecília me ligou chorando praticamente, dizendo que o queijo do Marajó tinha sido incluído na merenda escolar. Cara, eu podia ter parado ali, Fernando. Sim, Juro sim. por Deus, cara, eu podia falar, cara, obrigado, senhor. Obrigado, senhor, já fiz o que eu tinha que fazer, eu tô feliz. Aproveitando que tem muita gente, tô eu e você falando sobre isso, eu vou falar em 30 segundos o que eu penso sobre prêmio. Eu sempre falo para os produtores assim, se fosse fazer uma reunião, um congresso, um seminário que não tivesse prêmios, se as pessoas querem realmente se reunir, dar visibilidade, será que os produtores iriam? Ou será que eles estão preocupados só com uma medalhinha para o seu rótulo? Essa é a primeira pergunta que eu sempre deixo. Né? Porque eu acho sensacional o encontro, acho sensacional o debate, acho sensacional dar o feedback, que você falou muito bem. Agora, será que o prêmio precisaria colocar prata ou ouro? Essa é a primeira coisa que eu falo. E a segunda que foi colocado aqui, que eu acho que a gente pode trazer isso para o debate agora, é o meu medo do ego. Entendeu? Ah, Porque legal, o que boa. acontece depois de cada prêmio é um monte de produtor ligando para mim, direto, porque a gente acabou sendo referência para vários, e falando, você viu aquele que ganhou, nem ele que faz o queijo. Você viu aquele outro lá, ele mandou o queijo do outro. E aí começa uma briga de ego, que eu fico tentando entender se o prêmio, que eu acho muito fundamental, não pode ir para um outro caminho. É só isso. Eu acho que a gente pode trazer a conversa agora para o egocentrismo, que eu sei que é um assunto interessante. Sim, então, cara, é um risco sempre, Fernando, essa questão do ego. É um risco porque ele lida com o ser humano. E isso é uma questão que foge um pouco ao que a gente pode fazer. O que eu penso disso? Outro dia teve uma discussão no grupo que tinha um pessoal que estava falando e que tem, sabe, todos nós temos ego. Todos nós queremos ser reconhecidos pelo trabalho que a gente faz. Lógico. Pô, como eu te falei, eu cheguei lá e o cara veio me abraçar, me agradecer e ele nem tinha ganho medalha, cara. Ele veio me agradecer porque a partir dali ele viu que podia. Foi um lugar onde ele viu que ele podia ganhar dinheiro com queijo, podia investir naquilo, podia ter visto nos seus projetos, no Filho do Queijo, porque são forças agindo, entendeu? De formas diferentes. O seu jeito de trabalhar, acontece isso também, de você ter pessoas que vão te agradecer, E isso tudo é perigoso. Você Sem pode dúvida. ficar com um pouco de ego, falando de nós, para não falar dos outros, mas eu vou falar dos outros também, que tem que falar dos outros também. Então, eu procuro me policiar, não achar que o pessoal das lojas que vem me procurar, como vai te procurar com certeza, eu gostaria de visitar a loja, você pode receber e tal. Eu procuro não achar que eu sou mais do que ninguém, porque eu sei que eu tenho muito mais para aprender do que eu sei. Eu tenho mais coisa para aprender do que coisas do que eu sei, eu tenho certeza disso. Mas a preocupação com o ego, como eu disse, todos nós queremos ser reconhecidos e ter o nosso trabalho reconhecido. O grande problema é quando esse reconhecimento passa a ser mais importante para você do que o trabalho em si. Sem dúvida, esse é o ponto, né? Você começa a esquecer o que você faz, que é ser produtor de queijo. Então, até escrevendo aqui, mas isso tem em qualquer lugar, o ego é natural, mas a gente está formando uma cadeia. Exatamente. Esse debate aqui, que pode ter outros depois, pode fazer com que a gente ache um formato que talvez seja melhor até, ou pior assim por diante, mas a gente não pode olhar, acho que de uma forma assim, não, então vamos deixar como tá e cada um na sua. Senão a gente sai de toda a conversa aqui, que é cooperação, é formar uma cadeia bem formada, assim por diante. Sim, e até a gente tem... Eu estava te falando que eu acabei de sair de uma reunião que é sobre logística, cara. Eu estava presidente de algumas associações e tal, e o Dan, eu... Aí a pergunta é assim, eu vejo gente, cara, outro dia até a Heloísa Collins, grande Heloísa, colocou lá no grupo que eu falei, gente, a gente vai conversar. Eu falei, gente, vem participar da conversa com o Fernando, tal, vai ter aqui. Eu coloquei aquele texto que você colocou, e egocentrismo. Aí a Heloísa colou uma foto de um pavão e escreveu, melhor dizer pavonismo. Então, essa é a Heloísa que eu conheço. Ela é assim, né? E é isso, cara. É assim, a gente precisa entender que o pavonismo, ele não é benéfico. Sem dúvida. E que eu conheço, você conhece, gente que, infelizmente, eu tenho que dizer, por causa de prêmio, subiu a cabeça.
e a pessoa começa a achar que ela é mais importante, sai por aí dizendo que eu sou a melhor. Mas isso é uma coisa que a gente não controla, a pessoa não estava preparada para aquilo. E acontece com todo mundo, acontece com o produtor, com o lojista, com instituições, que é um medo danado que eu tenho, instituição que só quer aparecer e que só quer mais importante que qualquer coisa. Às vezes nem foi ela que fez, hein? Mas o nome tem que estar lá. Exatamente. Ah, a gente fez, não sei o quê. Porra, cara, pra mim, cruzou a fronteira, que é do onde o ego começa a atrapalhar, que assim, aparecer é mais importante. Mas você está aparecendo por quê? Por causa de um trabalho que você faz. Então não desvirtua o trabalho que você faz. O trabalho que você faz é que é o importante. Aparecer é consequência. É que nosso caso é bem delicado porque, assim, você já fez diversas matérias, eu já fiz, e aparece em tudo quanto é lugar, e é natural do ser humano. Você sai daquilo e você fala, nossa, como eu sou especial, né? É natural da gente. Mas é que no caso do queijo, a gente está falando de uma cadeia que tem muito a ver com pasto, com campo, com o contato íntimo com comida viva. Então, a hora que o produtor, que é a base de todo o nosso trabalho, sem os produtores não existiria nada disso, né? Não estaria nem conversando aqui. Eu acho um risco grande quando o produtor começa a olhar mais para o marketing e para o rótulo do que para o próprio queijo. Quando o produtor começa a se preocupar muito mais com as firulas da sua queijaria e em aparecer numa revista assim por diante, do que o próprio queijo. Agora, é sabido também que a grande maioria dos produtores que acabam, né, incorrendo nesse pavonismo, que eu concordo, também depois baixa a bola, porque percebe que não tem nada a ver, e é aquilo que a gente falou lá atrás. Viu que exagerou, como você já viu que exagerou, e eu também, assim por diante. Né? Mas custa a gente deixar essa mensagem e falar, gente, calma, a gente está no mercado todo mundo junto aqui, e vamos parar de história, porque senão só desagrega. Sim, exatamente. Eu acho que se a gente parar... Fernando, assim, cara, eu vejo um potencial gigantesco para o queijo artesanal brasileiro. Gigantesco. Sim. Porque a gente consome pouco queijo comparado com os vizinhos nossos aqui. E a Galeria do Queijo, eu tenho falado por aí, em outubro do ano passado, foi pela primeira vez a gente viu industrial fino. E não tivemos queda na venda de queijo industrial. Isso significa o quê? Que a gente consegue crescer porque há mercado para isso. As pessoas estão procurando queijos especiais. Então, mas a gente pode fazer tudo isso ou pode jogar tudo no lixo. E a gente tem alguns problemas. Legislação, logística. E individualismo. Perfeito, perfeito. Eu acho que são os 3 problemas que a gente vai ter que ter humildade e sabedoria para lidar. A gente podia terminar falando um pouco da relação que é bem importante de comerciante e produtor, né? Uma coisa que a gente conversa bastante e da mesma maneira que a gente reconhece que sem os produtores nada aconteceria, que sem os produtores artesanais das regiões tradicionais do Brasil nada teria acontecido, nenhum produtor contemporâneo estaria aqui, o seu trabalho com o queijo virtual não aconteceria, o meu não aconteceria. Então é bem importante que os produtores também entendam, né, o quanto a gente briga por eles, embora a gente erre muitas vezes também. O quanto a gente precisa de um anteparo, né? Então, eu fico às vezes triste quando você ouve histórias de que os produtores estão se organizando para montar uma loja do lado do Falco, ou do lado do Fernando, ou do lado de alguém em Brasília ou Rio de Janeiro. Fernando, muito obrigado pela oportunidade. É muito importante para todo mundo começar a entender o que é na cadeia. Então, a queijaria, por exemplo, a queijaria é uma loja, a queijaria tem o projeto dela do Filhos do Queijo e vai chegar na periferia, que é o que a gente quer, com os produtores que quiserem. A gente trabalha com educação, que a gente tem nossos cursos, a gente tem nosso projeto de pizzaria, assim por diante. Não somos produtores. Então, eu não vou ficar me reunindo com o Falco, com as outras 50 lojas, para montar uma produção do lado de produtor. Entendeu? Então todo mundo precisa começar a entender o seu papel na cadeia para a gente fortalecer a base e sair todo mundo ganhando. Fernando, muito obrigado, cara, porque é uma coisa que a gente eu tenho falado, a gente tem conversado sobre isso, e é o seguinte, com essa crise, cara, lá atrás principalmente, os produtores tinham muito queijo e não sabiam o que fazer com queijo e precisavam vender, e os eventos foram cancelados e começaram a vender pela internet e começaram a entregar queijo do lado da minha casa. Não tem problema. O que acontece eu vou dar um exemplo, eu liguei pro Guilherme, isso foi em outra situação, mas vale para essa, eu falo assim, Guilherme, eu estou vendendo o seu queijo aqui a R$79, era o preço na época. Veio uma cliente aqui minha e disse que comprou de você por R$50. Cara, é o preço que eu pago. A gente precisa entender, o seu queijo, eu estou lutando para dizer que seu queijo vale 79, você está vendendo por 50? Com isso eu quero dizer o quê? Ele pode, eu estou pedindo para ele deixar de vender o queijo? Não, mas eu estou
pedindo para ele entender que eu vendo o queijo dele a 79 porque eu tenho custos. Sim. Se ele quiser atender o cara aqui perto da minha casa e ele vender no preço que ele vende para mim, ele está fazendo o que comigo? Me matando e acabando com a parceria. Não é óbvio isso? Eu tenho que pagar imposto, tenho que pagar transporte, tenho que ganhar dinheiro, que eu não. E uma coisa, só um parênteses, uma coisa é pandemia e fazer uma ação, vender. Sim, né? Outra coisa é uma coisa estruturada. Começar... Exatamente. Então, aí o que eu digo? Eu digo assim, a gente precisa... eu uso o Guilherme porque eu tenho liberdade para falar. Eu falo, Guilherme, eu também, sabe como... Eu xingo ele aqui também. Isso, então. Então eu falo assim, Guilherme, a gente tá, cara, pensa numa escada que o degrau é mais alto do que eu. E eu não consigo, se eu correr para pular, eu não alcanço. Nem se eu correr pular, eu não consigo alcançar para pegar no degrau. O que a gente tem que fazer? Eu faço escadinha, você sobe. Quando você estiver lá em cima, você vai esquecer de mim? Se você esquecer de mim, você não alcança o próximo degrau, negão, porque você não é o João do pulo, você não vai conseguir pular. Então você precisa me dar a mão para me puxar, para eu subir. E quando a gente estiver no segundo degrau junto, eu te ajudo aí para o terceiro. E assim por diante. Então, eu acredito que, aliás, nós estamos num momento delicado para as queijarias. Você e eu, a gente não sei como, a gente acaba sofrendo um pouco menos, porque já está mais tempo consolidado. Então, o que eu digo? Que a gente precisa, agora é a hora do produtor esticar a mão para a gente. Então, é a hora deles puxarem a gente, para no andar seguinte a gente puxar eles. E entender que se a gente está fazendo esse trabalho aqui, o que vai acontecer é que o consumidor vai voltar lá na ponta, vai lá na fazenda comprar com ele. Turismo rural, desenvolvimento regional, comércio local, que é isso que tem que acontecer. Aí, fecha a cadeia. Exatamente. É isso. Falcô, o papo foi maravilhoso. Um beijo Fernando, pra você. cara, muito obrigado. Assim que possível, eu vou aí comer uma pizza com você, cara. Foi um prazer falar contigo. É uma pena que a gente não tem 3 horas para falar, que tinha muito mais coisa para falar. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. A gente se vê por aí, meu amigo.